Olá, terceiro ano. Hoje, dia 19 de maio, quarta-feira, a nossa aula será da disciplina de ciências, certo? Então, vocês vão precisar do caderno, porque nós vamos fazer uma revisão, tá certo? Sobre alguns conteúdos que nós estudamos, tá certo? Então, como vocês, né, os meninos que estão na modalidade presencial já receberam, né, a prova, vocês também, né, receberam um aviso para poder virem buscar as provas, né? Então, nós vamos revisar um pouco algumas coisas que nós estudamos, certo? Então, eu vou só relembrar vocês quais foram os conteúdos que vão cair, né, nas avaliações. Vocês receberam o conteúdo pelo aplicativo, né, da escola. Então, nós temos aqui, vou dizer agora, ciências. Vocês têm aí o universo, o sistema solar, os movimentos da Terra, né? Serão os conteúdos das avaliações de vocês de ciência. Certo? Então, nós vamos falar um pouco para que a gente possa relembrar. Esses conteúdos, eles são bons porque foram os conteúdos do início do ano, né? São conteúdos fáceis, tá certo? Então, a gente vai falar um pouco para que refresque, né, a memória de vocês, tá? Existe uma teoria que diz, né, que o universo surgiu através de uma explosão, que foi a explosão do Big Bang, né? Então, a partir daí, né, tinham várias partículas, essas partículas se uniram, né, nessa explosão toda e foi originando o universo, tá? É uma das teorias que existem, né? Tem várias teorias para o surgimento, né, de todas as coisas, tá? Então, segundo alguns estudiosos, foi nessa explosão que formou-se o universo, certo? Nós falamos também, né, sobre a Terra, e só para a gente relembrar, né, a Terra é o terceiro planeta em distância, né, do Sol, porque tem o Sol, aí tem Mercúrio, Vênus, Terra, não é isso? E a maior parte do nosso planeta é coberta por água, cerca de entre 70% e 75% do nosso planeta é coberta de água, que a gente diz, né, que a camada de água do nosso planeta é a hidrosfera, certo? Outra coisa também importante de lembrar é que no nosso planeta nós temos água no estado líquido, né, que são as águas dos rios, dos mares, dos lagos, das lagoas, e temos água no estado sólido, que é a água das geleiras, né? E nós também temos o vapor de água, né? Aquelas nuvens que se formam, né? Nós vimos nos últimos dias, né? Quanta chuva foi, né? Quantas nuvens tinham, né? A gente não via nem a parte azul do céu, né? De tantas nuvens que tinham, né? Para poder, né? Mas apesar de tudo isso, a gente já falou várias vezes que nosso planeta tem muita água, mas boa parte dessa água, né, está poluída ou está sendo desperdiçada, certo? A Terra é o planeta que a gente sabe que oferece condições para que exista vida. Por quê? Nós temos ar, nós temos água, nós temos solo, nós temos o Sol, né, também que, apesar do Sol iluminar outros planetas também, mas aqui nós temos o ar, então nós podemos respirar. Nós temos água, então nós podemos sobreviver, né? Podemos nos hidratar. Nós temos o solo, então nós podemos plantar, não é isso? Então tem todas essas condições que, não é, nosso planeta nos oferece. E o nosso planeta tem um satélite natural, que é a Lua, certo? Então, a Lua, né? Tem noites que realmente nós não conseguimos ver
esse satélite, né? Mas esse satélite tem várias fases, né? Tem 4 fases, que é a lua nova, crescente, cheia e minguante, tá certo? Então, essas fases da lua, né, a gente consegue ver por conta da iluminação do sol. Aí você diz assim, oxente, mas o sol, ele ilumina a Terra durante o dia. A lua a gente vê de noite. Mas a lua, ela recebe a luz do sol. Então, é por isso que tem dia que a gente vê a face dela, né? Quando ela está cheia, feito nessa imagem aqui, nós vemos toda a face dela iluminada. Tem dias que a gente vê só uma partezinha bem fininha. Tem dia que a gente vê metade. Tem dia que a gente vê só aquela restinha, né? E tem dia que, dependendo da posição, a gente não consegue ver, certo? A gente viu também, né, sobre o sistema solar. Inclusive, a gente viu que atualmente existem 8 planetas que fazem parte desse sistema. E antigamente eram 9, né? Porque antigamente Plutão, ele também era considerado um planeta, mas ele, a partir do ano de 2006, ele foi reconhecido como um planeta anão. Então, ele não tinha a mesma massa, o mesmo tamanho dos outros planetas, então ele deixou de fazer parte desse sistema, tá? Então, atualmente, ó, nós temos Mercúrio, né? Se a gente for observar aqui, ó, Mercúrio, ele está mais perto do Sol, e ele também é o menor, se a gente for ver de todos, né? Vênus, Terra, né, que é o nosso planeta, Marte, Júpiter é o maior, Saturno, né, que é rodeado por esses anéis. Esses anéis, eles são feitos de gelo e de rochas, tá? Urano e Netuno, certo? Netuno é atualmente o mais afastado. Quando Plutão fazia parte desse sistema, então Plutão era o mais afastado, tá? Mas atualmente é Netuno, certo? E a única estrela que nós vemos nesse sistema, quem é? O Sol, né? O Sol é uma estrela diferenciada, é uma estrela que aquece, que ilumina, né, o nosso planeta. Sem o Sol seria impossível viver, né? Primeiro que não ia existir fonte de calor, então toda a água do nosso planeta seria congelada, né? E as nossas noites também seriam muito frias, então seria aquela temperatura desequilibrada, certo? Mercúrio, menor e mais próximo do Sol, que a gente viu ali que ele fica bem pequenininho, né? Comparado às representações dos outros planetas, não é isso? Júpiter é o maior planeta, tá? Netuno é o mais afastado, eu estou mostrando só assim separadamente, para ficar mais fácil, né, para vocês fixarem. A estrela do sistema solar, né, que é o Sol, né? Tem dias que a gente reclama, né, por conta do calor, não é? Mas agora mesmo eu vou fazer uma pergunta a vocês. Não choveu esses dias, não foi? Deu aquelas chuvas bem fortes. Se não tivesse o Sol, a parte da água, de toda essa água, dessa chuva, né, que se acumulou, a parte que não teve para onde escoar, para onde ela ia? Né? Então, o Sol, ele evapora essa água, né? Então, isso facilita, inclusive, né, esse ciclo da água, tá? A gente viu também que a Terra realiza, né, 2 movimentos, né? E um desses movimentos é o movimento de rotação. Esse movimento é responsável pelos dias e pelas noites, né? E uma coisa interessante da gente falar sobre esse movimento é que é um movimento pequeno, é um movimento curto, porque ele só dura 24 horas. É responsável por ter os dias e as noites, né? Se a Terra parasse de fazer o movimento de rotação, se parasse durante o dia, ia ficar dia até, né? Se parasse pela noite,
então ia ficar noite até a Terra resolver novamente fazer esse movimento. E é tudo tão perfeito, né, que apesar da Terra realizar ao mesmo tempo dois movimentos, a gente não vê água dos rios saindo, a gente consegue se equilibrar, as coisas, né, conseguem se equilibrar, né? Então, ó, na parte que é iluminada, né, nesse movimento de rotação, vamos imaginar que a Terra fica como se fosse um peão, né, dando aquela volta ao redor dela mesma, né? Então, a parte iluminada, ó, é dia, a parte que no momento não é iluminada é noite. Aí depois isso vai se inverter, né? Quando a Terra girar, então aquela parte que é noite vai ser dia e a parte que é dia vai ser noite, certo? O movimento de translação é um movimento longo, né? Um movimento grande, demorado. Então, esse movimento a Terra leva 1 ano e 6 horas para poder realizar, tá? Aí, a cada 4 anos, essas 6 horas, né, que passam, são somadas para poder dar origem ao ano bissexto, que é quando o ano ele deixa de ter 365 dias e passa a ter 366. É quando fevereiro vai até o dia 29. Então, isso ocorre a cada 4 anos. É um movimento importante também, porque é por conta dele que existem as estações do ano, gente, certo? Se não existisse o movimento de translação, a gente não teria inverno, não teria primavera, não teria verão, não teria outono, tá? E outra coisa importante da gente falar também é que nas diferentes partes do planeta, né, são estações diferentes. Por exemplo, aqui agora nós estamos no outono. Aí tem outra parte do mundo que é verão, tem outra que é inverno, tem outra que é primavera, certo? Então, são todas essas diferenças, tá? E vai depender, né? Vai ser de acordo com esse movimento que a Terra vai fazendo, tá? Olha aí, ó, verão, né? A estação mais quente do ano, né? Aqui no Nordeste a gente sente essa estação bem mesmo, né? O inverno, que é a estação mais fria. Aqui no Brasil, o nosso inverno ele é marcado por chuvas. Dependendo do local, são chuvas intensas. Outros locais não têm, assim, chuvas tão fortes, né? E aqui no Brasil só chega a nevar na região sul, né? Que são aqueles estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina. Aqui no Nordeste, meu Deus do céu, a gente nem imagina uma neve aqui, né? Então, nosso inverno ele é mais marcado pela questão da chuva, certo? A primavera, né, que é conhecida como a estação das flores, então, os jardins, né, as plantas ficam mais bonitas, né, por conta dessa estação, tá? Agora, tem gente que confunde. Como assim? Tem gente que acha que uma planta, ela só pode ter flor na primavera, mas acontece das plantas terem flores em épocas diferentes também, tá? Então, tem gente que diz assim, gente, aquela planta tem uma flor, mas não é nem primavera, mas pode, tá, gente? Pode ter, sim. Agora, na primavera é que elas florescem mais. O outono, né, conhecido como a estação das frutas também, é aquela estação em que as folhas das árvores caem, né? Isso é importante, essas folhas caírem para poder se renovar, tá certo? É uma estação que tem um clima, inclusive, agradável, assim como a primavera. Tem um clima agradável, nem é um clima tão frio e nem é um clima tão quente. Aí você diz assim, mas nós estamos no outono, teve uns dias de chuva, teve dias que... tem dias que faz muito calor, realmente. Mas isso aí, né, esse aumento do calor, isso é por conta da poluição do nosso planeta. Então, está acontecendo
o aquecimento global, né? Que é o aumento da temperatura em todo o nosso planeta, tá? Mas não é nada que seja assim também de ninguém, né? Então, vocês agora vão pegar o caderno de vocês e vão copiar a revisão, tá? Então, nós temos aí, primeiro, escreva as características dos seguintes movimentos da Terra. Letra A, rotação. Letra B, translação, tá? Você vai escrever, quando a gente fala características, é o quê? Esses movimentos, eles são responsáveis pelo quê? Como é que eles acontecem? Quanto tempo dura, certo? A gente sabe que tem um que dura menos e tem outro que dura bastante, né? Então, rotação, letra A, letra B, translação, tá? O segundo quesito, a gente tem assim: sobre os planetas do Sistema Solar, responda qual é o. Letra A, menor e mais próximo do Sol. Ele é ao mesmo tempo o menor e mais próximo do Sol, né? Quando a gente fala mais próximo, é o que? Mais perto, né? Do Sol, tá? Letra B, qual é o maior? Letra C, qual é o mais afastado do Sol? Quando a gente fala o mais afastado, é o quê? Aquele que fica mais longe, mais distante do Sol, tá certo? Então, vocês vão pausando o vídeo, tá, gente? Para poder copiar. O terceiro tem: responda qual é. Letra A. O satélite natural da Terra. Quem é mesmo esse satélite? Vamos pensar quem é. Tá muito fácil, né? Letra B. A única estrela do sistema solar. Aquela estrela diferenciada que ilumina os nossos dias, que aquece o nosso planeta, né? Que sem ela a água seria congelada, a água do planeta, sem essa estrela, né? A gente não teria claridade, né? A gente viveria numa eterna escuridão sem ela. Então, que estrela seria essa? Letra C, a nossa galáxia, né? Letra D, explosão que deu origem ao universo. Aquela explosão que, segundo alguns astrônomos, né, alguns teóricos, essa explosão, ela fez com que surgisse o universo, tá? Quarto quesito, cite quais são as estações do ano. Quando a gente diz citar, é o quê? Dizer, né? Então, você vai escrever na sua atividade quais são essas estações do ano, tá? Lembrando, são 4 estações, né? Tem uma que é bem quente, tem outra que é bem fria, tem duas que tem um clima bem agradável, mas essas duas que têm um clima agradável, uma é conhecida como a estação das flores e a outra é conhecida como a estação das frutas, né, que inclusive as folhas das árvores caem, né? Quinto quesito, o que recobre a maior parte da superfície da Terra? O que é que a nossa Terra tem demais assim, né? Em maior quantidade. Aquela parte azul toda que a gente vê no planeta, que nosso planeta, inclusive, é conhecido como planeta azul por conta dessa cor. Mas o que é que deixa a Terra dessa cor, né? Então,
E só uma curiosidade, né? Enquanto vocês copiam, tem assim. O planeta, nosso planeta, né? O planeta fica a uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. É o mesmo que 1,5 bilhão de quarteirões. Vocês já imaginaram 150 milhões de quilômetros, minha gente? É muito distante, né? Mas o Sol, por ele ser maior, né, por ele ser maior do que o nosso planeta, então ele consegue iluminar bem, né? Só estou lendo para vocês algumas curiosidades sobre a Terra. Outra coisa, há mais de 1 milhão e 300 mil espécies de animais definidas por estudiosos, mas acredita-se que pode haver mais de 10 milhões, né? Porque tem alguns animais do nosso planeta que ainda estão sendo descobertos. Isso tudo é curiosidade sobre o nosso planeta, tá? Os pesquisadores calculam que a Terra se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Minha gente, é muito tempo. Se 1 milhão já é muito, bilhão ainda é mais, né? Então, vocês podem pausar o vídeo, tá? Daqui a pouco a gente retoma para fazer a nossa correção. Então, nós vamos fazer, tá? A nossa correção. Então, vamos voltar lá para o primeiro. Escreva as características dos seguintes movimentos da Terra. Vamos ver. Rotação. Responsável pelos dias e pelas noites. Dura 24 horas, né? Ou seja, dura um dia. É o movimento menor, né? O movimento mais curto, não é isso? Letra B. Qual era o movimento? Translação, né? Esse movimento, né, é responsável pelas estações do ano. Dura 365 dias e 6 horas. Aquelas 6 horas que a cada 4 anos são somadas para poder o ano ter um dia a mais, né? Que eu tinha falado a vocês faz um tempinho, né? No segundo quesito, tinha assim, isso era sobre os planetas, né? Para a gente dizer qual era o planeta que tinha essas características daí. Letra A, menor e mais próximo do Sol. Quem é? Mercúrio, né? Mercúrio, ele é o menor planeta e, ao mesmo tempo, ele é o mais próximo do Sol, certo? O maior é quem? Júpiter, certo? Júpiter é o maior de todos, tá? Letra C, mais afastado do Sol, atualmente é Netuno. Antigamente, quando Plutão fazia parte desse sistema, então era Plutão, mas atualmente é Netuno, tá certo? O terceiro, ó, responda qual é. Letra A, satélite natural da Terra é a Lua. Na letra B, a única estrela do sistema solar é o quê? O Sol, não é isso? A nossa galáxia se chama como a Via Láctea, certo? Existem outras galáxias, mas a nossa é a Via Láctea, certo? E na letra D, a explosão que deu origem ao universo, o Big Bang, certo? No quarto quesito, as estações do ano é o quê? Primavera, verão, o outono e o inverno, né? São apenas 4 estações, tá? Então, essas estações, elas mudam os climas, né? Mudam as características também, certo? E o que recobre a maior parte da superfície do nosso planeta é o quê? A água. A água, ela recobre uma boa parte do nosso planeta, né? Por isso que nosso planeta é chamado de planeta azul, planeta água, certo?
Então, está aí. Hoje eu não vou passar a atividade de casa para vocês, porque vocês vão ter a prova, né, para poder responder. Então, aqui foi só algumas coisas para a gente relembrar, caso vocês tenham esquecido. E hoje a gente fica por aqui, ó. Beijão para vocês e até a nossa próxima aula, tá?